Você já reparou que a maioria das discussões sobre política tem a ver com semântica, com o significado das palavras? De tempos em tempos, alguma palavrinha entra na moda, né, e logo se cria uma grande discussão em torno dela. E o termo da vez é soberania. Para resumir em pouquíssimas palavras, soberania dentro do campo do direito penal é a capacidade de um Estado governar seu próprio território e seu próprio povo sem interferência externa. Mas é claro que o mundo real traz toda uma complexidade, né? Torna toda essa situação muito mais complexa, porque você tem ali tratados internacionais, você tem organizações como a ONU, como o Tribunal Penal Internacional, você tem a noção de direitos humanos e vários outros componentes ali que vão esquentar as discussões, né? Eu já queria fazer um vídeo sobre esse tema alguns meses atrás, quando estourou toda aquela situação do Trump com membros do STF, tarifas. Naquela época já se estava falando bastante sobre soberania e a discussão ficou ainda mais evidente agora que os Estados Unidos invadiram a Venezuela e prenderam Nicolás Maduro, levaram lá para Nova York para julgá-lo, né? E essa discussão toda sobre soberania me fez lembrar desse livro aqui, ó, Autocracia S.A., que é da jornalista Anne Applebaum. Ela também tem outras obras conhecidas, né, como O Crepúsculo da Democracia, uma obra mais recente falando sobre a história dos gulags, Fome Vermelha, que fala também da fome na União Soviética. Enfim, é uma autora renomada, vencedora do Prêmio Pulitzer. E nesse livro aqui, o que ela chama de Autocracia S.A. é um conjunto de países governados por ditaduras que agem em conjunto com empresas de países capitalistas, de países democráticos, empresas corruptas, evidentemente, e ali há uma rede de interesses em que um protege o outro. Então ela vai falar aqui da Venezuela, da China, da Rússia, do Irã e de toda essa rede de relações, também alguns países africanos, né, de que maneira essa rede interfere na política internacional. Em determinado momento ela vai falar desse conceito de soberania e de um outro termo que costuma acompanhar, que é a tal autodeterminação dos povos. Então basicamente ela vai argumentar, vai explicar que esses países autocráticos eles agem estrategicamente no campo da comunicação, no campo da política internacional, para matar dois fundamentos, duas noções muito importantes, que é a noção de direitos humanos e a noção de democracia. E a ideia é justamente substituir essas duas noções pela noção de soberania e pela autodeterminação dos povos, que acabam servindo como escudo para que os ditadores façam o que quiserem dentro dos seus países sem serem incomodados. Inclusive eu vou ler um trecho aqui do livro, onde ela explica um pouco mais dessa dinâmica. A China busca ter parte ativa na reforma do sistema global de governança. Na prática, isso significa que os chineses lideram os esforços para remover a linguagem de direitos humanos e democracia das instituições internacionais. Para obter a legitimidade moral, o respeito e o reconhecimento de que necessita para liderar uma nova ordem mundial, o Partido Comunista precisa remover a ameaça ocidental de direitos humanos universais. Em vez de direitos humanos que são monitorados por organizações externas e por agências independentes e podem ser mensurados por padrões internacionais, a China quer priorizar o direito ao desenvolvimento, que só pode ser definido e mensurado pelos governos. Ela também lança mão da palavra soberania, que tem muitas conotações, algumas das quais positivas, mas no contexto das instituições internacionais, ela é usada por ditadores quando querem rebater críticas às suas políticas, venham elas de órgãos da ONU, de monitores independentes dos direitos humanos ou de seus próprios cidadãos. Quando alguém protesta contra os assassinatos extrajudiciais do governo iraniano, os mulás gritam soberania. Quando alguém objeta a repressão de Hong Kong pelo governo chinês, a China responde com soberania. Quando alguém cita a famosa frase do artigo 1º da Declaração da ONU, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, os defensores autoritários da soberania consideram tal linguagem uma evidência do imperialismo ocidental. A esse uso geral do termo, o presidente russo acrescenta seu próprio toque. Na definição de Putin,
Soberania inclui o direito de abusar dos cidadãos em solo doméstico e invadir países estrangeiros. Esse privilégio só está disponível para nações muito grandes. Não há muitos países soberanos no mundo, disse ele em 2017. O contexto deixou claro que para Putin a Rússia era soberana, ao contrário das nações europeias. Aliás, se a gente for olhar alguns anos para trás, né, era mais comum a gente ver pessoas de esquerda falando sobre direitos humanos, mas de uns tempos para cá eu já não tenho visto tanto, com tanta frequência. A gente tem ouvido o pessoal falar sobre soberania, a gente tem ouvido falar sobre autodeterminação dos povos, a gente tem ouvido falar sobre mundo multipolar. Todas essas expressões fazem parte da cartilha de comunicação desses países autocráticos. Então, se você estiver se perguntando quem é que está destruindo os pilares do direito internacional, que é um argumento que a gente tem visto bastante aí, você tem que olhar para esses países, para as autocracias. E se você estiver se perguntando por que os fundamentos da democracia são desrespeitados, você tem que obrigatoriamente olhar para esses países, para a China, para a Rússia, para o Irã, para a Venezuela, para Cuba. É nesses países que você vai encontrar a resposta. E a gente também tem visto a formação de blocos, como é o caso do BRICS, né? E aí o Brasil entra também na dança, né? O Brasil é citado aqui no livro pela Ine Applebaum. Não é segredo para ninguém que o governo brasileiro hoje tem uma relação muito próxima com esses países. Então acho que é sempre importante a gente ficar muito atento em quais são as palavras que estão sendo utilizadas e por quê, procurar entender por que elas são utilizadas. Afinal, quando a gente ouve falar de soberania, né, parece tudo muito bonito, mas será que faz sentido colocar o conceito de soberania acima de tudo numa situação como a gente viu na Venezuela? São mais de 20 anos de ditadura, pelo menos 3 eleições seguidas fraudadas pelo Nicolás Maduro, anos e anos de violações dos direitos humanos. E eu vou colocar aqui na tela algumas imagens das manifestações que a gente viu aí ao longo do sábado, ao longo do domingo, logo que foi anunciada a captura do Maduro. Pessoas, venezuelanos, em vários países no mundo inteiro, indo para as ruas para festejar que um outro país invadiu e prendeu o presidente. Como é que você vai dizer para essas pessoas que elas não devem comemorar por causa dessa soberania? Essas pessoas todas, elas sofreram por causa dessa ditadura. Muitas delas saíram, fugiram do país para não morrer de fome. Ou seja, quem mais desrespeitou a soberania do povo venezuelano foi o próprio Nicolás Maduro. E imagina só, você vê toda aquela situação, o país piorando ano a ano, a população sendo reprimida com violência e o ditador ainda ter a cara de pau de aparecer na TV todo dia cantando e dançando. Cara, não tem como pedir, não tem como falar que essas pessoas que foram para a rua comemorar estão erradas. E essa comemoração toda por conta da invasão de um país estrangeiro é um sintoma de desespero. É importante a gente lembrar que todas as medidas institucionais, todas as medidas diplomáticas possíveis foram tomadas, foram tentadas ao longo dos últimos anos e nenhuma delas funcionou. Então fica muito difícil, dadas essas circunstâncias, a gente pedir que essas pessoas esperem algo do direito internacional. É claro que a gente não vai simplesmente abandonar as teorias. As teorias são importantes também, mas a gente tem que saber que toda teoria tem limite, que é o limite dado pelo mundo real. No mundo real, a gente não lida com a situação que a gente quer, a gente lida com a situação que o mundo nos entrega. Tem mais um detalhe importante, hein? Essas manifestações são manifestações populares de verdade, não é manifestação convocada por partido político, por movimentos sociais, ou sindicato, ou seja lá o que for. São pessoas que foram espontaneamente expressar a sua vontade política nas ruas. E também não foi manifestação com área VIP para celebridades, como a gente viu aqui. Inclusive, a gente devia olhar com muita atenção para essa situação da Venezuela e tirar algumas lições dela, porque a gente está entrando num ano eleitoral que vai ser difícil, complicado. A gente tem um cenário político aqui no Brasil que é bastante complexo, a gente tem um cenário que está polarizado entre dois grupos que claramente têm tendências autoritárias, não tem nem como falar que não tem, mas a gente também tem uma grande parcela da população que está cansada desses dois grupos, que está
tentando encontrar uma alternativa fora disso. Então fica a recomendação aí para você que quer entender melhor esse cenário político internacional, quais são as relações entre esses países autocráticos, entre empresas corruptas, quais são os interesses envolvidos, quais são os riscos que se apresentam aí, que a gente tem que ficar de olho para os próximos anos. E só para finalizar, já que o vídeo está ficando bastante longo, vamos prestar atenção nesse ano eleitoral aí, porque senão daqui a pouco seremos nós, no lugar dos venezuelanos, tendo que comemorar a invasão de um país estrangeiro para tirar do poder um governo autocrático. Eu só espero que não seja tarde demais, né?